Olá, boa noite, boa tarde, bom dia, tudo bem? Estamos mais uma vez retornando após quase um mês de ausência dos estudos em razão de viagem. Muitas pessoas aqui com saudade, muitas pessoas aqui reencontrando pessoas, muito bom. Obrigado desde já a vocês que acompanham também pela Rádio Amigo Espírita, pelo SoundCloud da Rede Amigo Espírita, né? E que vão aí auxiliando na divulgação, fazendo a sua parte para que esse trabalho chegue a cada vez mais pessoas, tá bom? Eu só queria dar um aviso aqui antes de iniciarmos o boa noite. Existem algumas pessoas que estão fazendo download dos vídeos da Rede Amigo e postando nos seus próprios canais. Então, se você está assistindo esse vídeo em um canal que não é o da Rede Amigo Espírita, sugiro que você vá lá para a Rede Amigo Espírita e apoie quem realmente está fazendo isso aqui acontecer, porque algumas pessoas estão baixando o vídeo, colocando como se fossem delas e monetizando ainda, o que é muito pior, né? Para ganhar dinheiro e tudo mais. Então, se você puder dar esse apoio aí, e caso encontre canais divulgando, mande uma mensagem para a Rede Amigo Espírita, para o José Aparecido, não no meu e-mail, mas lá para a Rede Amigo, que aí ele vai tomar as devidas providências, tá bom? Sinal positivo, sinal de que está crescendo, está fazendo diferença, né? E um dos canais, inclusive, baixou todos os estudos aqui da Joana de Ângeles, tá? Tem 90 estudos lá no canal do indivíduo. Então, fica aí o recado para que você tenha certeza que está assistindo esse vídeo aí no canal da rede, tá bom? Hoje está todo mundo aqui, algumas pessoas pedindo para falar da viagem, calma, muita calma nessa hora, né? Deixa eu dar uma expandida aqui para ficar melhor, tá bom? Ó, a Shirley aqui, a Janete também, a Maria de Fátima, a Cristina, a Rosita, a Rose Lili, não pôde ir lá no Rio, mas tudo bem, trabalho nunca é chato. A Senoli e o Roberto Botino aqui, acompanhados do chimarrão, lógico, né? Com certeza estão acompanhados do chimarrão. A Estela também aqui, o Cristiano, a Rita de Cássia, a Elizabeth e a Socorro também aqui. Também a Elisa, sempre chegando animada, a Cátia Souza, o Ederson, lá de Varginha. A Suelen também, primeira vez ao vivo aqui, ó, Campina Grande, na Paraíba, veio ver como é o bate-papo, tomara que não deixe mais de voltar, né? Tomara que goste. A Viviane, seja muito bem-vinda, Suelen. Todos vocês que estão aqui pela primeira vez, presente ou não presente, né? Depois ou offline. A Antônia também aqui. Como é recomeço, vou mais devagar hoje. A Divani, a Janaína, a Larissa, olha quanta gente, que maravilha, né? O João Hoffman, Tom Costa, Marinalva, Deolinda, a Gleide, a Rede Amigo aqui também, a Márcia. Tandy também aqui, a Maria de Fátima disse que somos da família. Fabiane, Juliana, Silvio Silva, Henriette, da Flórida. Eu, Silvio de Valença, também quero aproveitar aqui, né, já que não falou, para mandar um oi aí, uma boa noite para o Adolfo Ferreira de Barra Bonita, São Paulo. Pediu, falou, eu assisto offline, não posso estar ao vivo, fala meu nome lá. Tá aí falado seu nome, então. Barra Bonita, cidade maravilhosa que eu conheço, tá? Tem uma hidrelétrica lá, se eu não me engano, uma barragem, tem uns passeios turísticos muito interessantes também. Também a Aline Mariane, a Ana Paula Gomes também me recebeu lá na casa dela, pacientemente, né, lá nos Estados Unidos, então muito obrigado pela paciência. E a Maria José Ugimov. Muito obrigado. Este é o estudo da obra Autodescobrimento, uma busca interior, escrita por Divaldo Franco e Joana de Ângeles, realizado pela Rede Amigo Espírita. E eu sou o Vitor Antenori Rossi, falando de São Paulo. Cristiane Oliveira de Marabá também chegando ao vivo aqui. Tá longe, hein? Longe de onde, né? Esse é o encontro de número 89. Começaremos o capítulo 11, Os Sentimentos, Amigos ou Adversários? Em edições mais antigas, esse capítulo 11 se chama só Os Sentimentos. E aí o primeiro subtópico, 11.1, Amor, parte 1. Tá legal? Então eu só deixar esse esclarecimento, porque às vezes a pessoa não acompanhou nada, não sabe por que deu esse gap, né, esse espaço no estudo. Então foi em razão de uma viagem que eu fiz para ficar 2 semanas nos Estados Unidos fazendo palestras. Foram 13 palestras em 14 dias. E assim que eu já retornei, 3 dias depois eu já fui para o Rio de Janeiro apresentar um seminário. Então não deu tempo
Tá? Eram compromissos que eu tinha assumido desde o ano passado, mas esse ano eu já cancelei vários compromissos, não assumi várias coisas, para que o estudo não seja mais interrompido. Tá? Eu só tenho mais Criciúma e Recife, se não me engano, e Taboão da Serra, depois dá uma encerrada. Então, o objetivo é que daqui para frente os estudos aconteçam direto, se possível até dezembro. Tá? Então, acredito que este estudo do autodescobrimento, entre outubro e novembro, nós devemos encerrar. Encerrar porque acabou mesmo, né? Porque chegou no último capítulo. Tá bom? Então é isso aí. Tá? Então, quero já deixar aqui também meu muito obrigado tanto a vocês do Rio de Janeiro pelo acolhimento, quanto vocês aí dos Estados Unidos, que ali na região de Nova York, Nova Jersey, Boston ali. Então foi muito bem recebido, tá? Muito bem acolhido. Foi cansativo, muita palestra, eu não aguentava mais escutar a minha voz, mas graças a Deus as pessoas ainda aguentavam, né? Mas foi muito difícil, foi uma experiência nova para mim, abriu muitas portas e eu reconheci muitas pessoas realmente vencedoras, que estão ali enfrentando dificuldades muito grandes. Para quem está aqui pode achar que é maravilhoso estar lá, mas tem muita dificuldade também, tem uma saudade de casa, tem uma carga horária pesada de trabalho para conseguir se manter, e mesmo assim fizeram o que puderam para me levar para lá e para cá, para me receber em suas casas. Então, para que a minha alimentação pudesse acontecer por ser vegana é mais difícil, mas não passei nenhuma necessidade em momento algum. Então, por isso, sou muito grato a vocês aí que me levaram pacientemente. São vários nomes, por isso eu não vou falar nenhum, porque foi muita gente realmente a quem devo gratidão. Tá? Algumas palestras ficaram disponíveis no YouTube, eu não pus todas na página, mas tem umas 6, 7 palestras que estão disponíveis lá no YouTube. Tá? Então vamos lá. Começando a falar de amor. Deve ser fácil de falar de amor, né? Difícil é sentir. Os sentimentos são conquistas nobres do processo da evolução do ser. Desenvolvendo-se dos instintos, libertam-se dos atavismos fisiológicos automatistas para se transformarem em emoções que alcançam a beleza, a estesia, a essência das coisas e da vida, quando superiores, ou as expressões remanescentes do período primário, como a cólera, o ciúme, as paixões perturbadoras. Essa palavra estesia já apareceu, mas eu coloquei de novo o glossário, capacidade de perceber sensações, sensibilidade. Então vamos devagar, que assim, apesar de ter um linguajar um pouco mais aprofundado aqui, não é difícil compreender. Pelo menos espero que não. Os sentimentos são conquistas nobres do processo da evolução do ser. Então, o simples ato de sentir, né? O sentimento não é uma coisa automática. Eu já nasço sentindo, tá? O que é automático são sensações. Como eu já disse aqui, sensações é aquilo que os meus sentidos captam. Calor é uma sensação, frio é uma sensação, né? A água tocando no seu corpo é uma sensação, o olfato, né? O cheiro de alguma coisa é uma sensação. Pode gerar um sentimento porque refere uma memória, tá? Então, a questão de ser sensação é diferente de sentimento. Joana coloca que o sentimento é algo que precisa ser conquistado e que ainda por cima, dentro do processo de evolução, é uma das coisas nobres que se conquista. Portanto, é mais difícil, é mais raro, não é tão comum. É possível a todos. Quando eu digo que não é comum, é porque não é tão simples assim. Envolve passar por vários estágios. E que estágios seriam esses? Desenvolvendo-se dos instintos, libertam-se dos atavismos fisiológicos automatistas, ou seja, atavismo é aquilo que vem de atávico, né? Aquilo que é passado, aquilo que é ancestral, aquilo que eu já repito sem perceber, né? Aquilo que já está no inconsciente coletivo, aquilo que já é comum, já virou um hábito. Então, o que eu tenho de início? O instinto. E esse instinto, ele se repete tanto e ele me condiciona tanto que ele fica atávico. E ele é fisiológico e ele é automatista, ou seja, eu não preciso mais pensar sobre ele e ele é fisiológico porque o meu corpo já gera isso. Então, na sensação de perigo, eu já tenho um alarme. Quem tem filho em casa sabe disso.
pode de repente cair um avião no prédio ao lado, a pessoa não acorda, mas o bebê faz um barulhinho no berço, a mãe já acorda, o pai já acordam. Por que isso acontece? Porque já ficou fisiológico e automatista. Aquele barulhinho do bebê gera que é uma sensação, porque vem pelo meu ouvido, vem pela minha audição, gera um movimento fisiológico que me faz acordar, porque eu tenho que acordar porque eu estou em uma situação de perigo, alguma coisa precisa ser resolvida, então isso já fica automático. O marido está lá chamando, amor, amor, ela não acorda, o bebê faz um barulhinho no berço, ela já levanta. O que aconteceu? Onde ele está? Tá? E pai também, tá? Não estou falando que é só a mãe. A mãe tem uma ligação mais forte no começo porque gestou e tudo mais, mas é aquele barulhinho que você sabe, né? Quem não tem filho pensa, aquela choradeira imensa, não. É um barulhinho que só a mãe escuta, só o pai escuta, assim, sabe? Igual aquele apito de cachorro que só o cachorro escuta. Tem um grunhido do bebê que só o pai e a mãe escutam. Porque então isso seria atávico, automatista e fisiológico. Se eu tenho, por exemplo, um sentimento de inferioridade, toda vez que alguém olha para mim por mais de 3 segundos... isso gera em mim um automatismo fisiológico. Essa pessoa está me olhando, eu já quero olhar para o chão, eu já fico incomodado, eu já quero me cobrir, né? Se eu estou com uma roupa mais aberta, eu quero fechar a roupa, eu quero puxar e tal. É nesse sentido que Joana está falando. Eu tenho que sair disso, porque é aí que eu estou, e eu já não penso mais sobre isso, para depois começar a entender o que é sentimento. Aqui, ó, posso estar no ouvido da multidão, mas o ouvido está na filha. É isso aí. Varney falando aqui. A Miriam pergunta se automáticas são as emoções. As emoções são automáticas. A sua pergunta ela é boa, tá? Porque elas são automáticas. Só que quando eu penso em automático, é algo que vai acontecer de forma automática. E a emoção, meio que eu posso, dependendo se eu colocar uma música, eu posso gerar uma emoção. Eu posso movimentar uma emoção, compreende? Então ela é automática, ela vai reagir automaticamente àquela música, mas eu tenho um poder sobre ela de falar, não, se eu colocar um modão de cerveja aqui, eu vou ter uma emoção de tristeza, vontade de tomar uma cerveja, uma cachaça e não sei o que o indivíduo vai falar. Se eu colocar uma música de meditação aqui, eu vou ter uma emoção de introspecção, reflexiva. Mas se eu colocar uma música eletrônica aqui, eu vou ter... Então, assim, a emoção ela é automática, mas eu também posso manipulá-la dentro desse automatismo. O instinto já é um pouco mais difícil de eu manipular. Fica claro isso? Eu gostaria que isso ficasse bem separado, assim. Eu não posso manipular muito o instinto, tá? Quando eu falo do instinto automático, eu estou falando da pupila dilatar, eu estou falando da pressão arterial aumentar, eu estou falando da respiração aumentar. Eu não consigo muito produzir isso. Tem certas coisas que são extremamente fisiológicas se comparadas às outras que são mentais. Sabe, igual espreguiçar? Quando você espreguiça, é gostoso espreguiçar, mas você não consegue repetir aquilo. Não dá para espreguiçar quando você quer, quando o teu corpo manda. Então, no que se refere ao instinto também, tá? Então, o instinto liberta-se do atavismo fisiológico automatista, porque eu entendo que eu não sou mais um animalizado, eu estou num corpo animalizado, mas eu sou um espírito, então eu não preciso ficar respondendo fisiologicamente a tudo, para se transformar em emoções que alcançam a beleza, a sensibilidade, a estesia, a essência das coisas e da vida, quando superiores. Porque a diferença é, eu consigo entender a minha função no mundo e eu consigo enxergar a beleza no mundo. Quando eu estou no instinto, é assim, eu estou com fome, eu quero comer, eu estou com frio, eu quero me cobrir. Eu vou sempre em busca de saciar uma necessidade básica que é corporal na maioria das vezes, ou uma dominação territorial. Alguém invadiu aqui, eu tenho que matar porque o território é meu. Eu tenho que espantar porque o território é meu. Isso é muito, muito comum. É só você perceber a velocidade com que você bate em um inseto quando ele pousa no seu corpo. Isso é um instinto. Tá? Então alguma coisa pousa no corpo, a pessoa já dá uns tapas, já sai. O que é isso? O que é isso? Quer tirar, desesperado. Como se o bicho fosse entrar e cair, morreu. Assim, vai cair um escorpião do teto e vai matar a pessoa. Não vai acontecer isso. Mas qualquer coisinha que entre no meu espaço, instintivamente eu quero tirar. E quanto mais violento eu sou nisso, é porque mais instintivo eu sou.
Tem até Isso, peraí. A Débora pergunta se uma mãe pode perder este vínculo e o filho pode excluir sua mãe do vínculo de amor. Não. Pode excluir da permanência, mas uma mãe que teve um contato com o filho e está 10 anos afastada dele, se o filho morrer lá, ela pode ter uma sensação de que aconteceu alguma coisa assim. Este vínculo ele é automático, é fisiológico, então e em nível espiritual também. Tá? Diferente do vínculo de amizade, eu posso não ter vínculo de amizade com a minha mãe, isso e aquilo, mas aparece muito em constelações familiares, por exemplo, situações de crianças órfãs que ainda tem uma ligação com a figura materna mal resolvida, mesmo que nunca tenham tido conhecido elas pessoalmente. Ainda não é um campo totalmente explorado assim no campo, de maneira científica, mas já começa a se mostrar que não, assim, esse vínculo materno ele é instintivo e por ser instintivo não vai desaparecer da parte fisiológica, Tá? Vamos ver aqui. Ou as expressões remanescentes do período primário, como a cólera, o ciúme e as paixões perturbadoras. Então, o que isso significa para nós? Que se eu sinto cólera, que se eu sinto ciúme e que eu sinto paixão, e uma paixão perturbadora, é um sinal de evolução. Entendeu? O ideal é que eu sinta coisas nobres, mas se eu sinto coisas assim que são palpáveis, né? Eu tenho um ciúme, eu tenho uma cólera, eu fico furioso, ela está dizendo que é o instinto que se transformou. Então, quer dizer, já não é tão instintivo. Porque a cólera, ela não. Por que a cólera, por exemplo, não é instintiva? Porque o indivíduo que está lá numa época de caverna tentando defender seu território, ele simplesmente quer eliminar o outro. Porque ele precisa defender seu território. A cólera já é um sentimento que envolve o ego, que me diz assim, eu quero te destruir para mostrar o quanto eu sou forte. Isso já é uma evolução, porque eu já consigo colocar o meu ego aí, entre a minha vaidade, entre a minha arrogância, entre um monte de coisa. Eu não estou só defendendo o meu território. Eu quero destruir, eu quero mostrar poder, eu quero que as pessoas vejam. Provavelmente quem fica colérico na frente dos outros, fica colérico só com pessoas que não podem se defender. Dificilmente você vai ver um indivíduo colérico com o traficante lá na biqueira. Ele fica colérico com a esposa dele, que tem metade do peso dele em casa. Ele não vai ficar colérico na frente do delegado de polícia. Entendeu? Por isso que não é instintivo. Agora, se eu estou falando de um indivíduo que está aqui defendendo a casa dele e não importa quem vai entrar, ele vai mandar tiro em polícia, vai mandar tiro em bandido, vai mandar tiro em todo mundo. Porque ele está instintivamente se defendendo. Fica claro? Tá? Por isso que sim, por pior que sejam esses sentimentos, eles indicam que houve um avanço. Tá? É um avanço negativo, é um avanço deturpado, mas ainda assim um avanço. Olha o Arnaldo aqui, Arnaldo Oliveira, também expositor, também da Rede Amigo. E aí, Arnaldo? O instinto pode ter vários tipos, ele pergunta. Instinto físico, instinto emocional, instinto intelectual. Eu não sei. Eu diria que, no que se refere à parte emocional, não existe instinto, mas existe condicionamento. Eu sou condicionado a repetir daquela forma porque aquela forma funcionou. Então, toda vez que eu sou chamado a responder aquilo, eu não preciso mais pensar e respondo daquela maneira. Parece um instinto, mas é mais um condicionamento. O instinto que seria o instinto emocional, que está ligado também ao fisiológico, é o instinto de preservação da vida. Esse é o instinto emocional. Tá? Então, se eu começo a ter uma angina e meu coração começa a doer, emocionalmente eu tenho o instinto de chorar, eu tenho o instinto de falar, olha, não me deixem morrer, falar para as pessoas que estão perto de mim, se acontecer alguma coisa comigo eu te amo, a escritura da casa está na gaveta e tal. Então, emocionalmente eu posso ter esse movimento que seria vinculado a um instinto, mas ele está preso ao instinto de preservação da vida, que é o instinto primário.
né? Então, é nesse sentido. Nenhuma pessoa consegue atentar contra a própria vida sem lutar contra essa tentativa. A pessoa vai pular do precipício para cometer o suicídio, mas ela pula abanando os braços, porque na verdade ela não quer cair. A pessoa faz um corte no seu pulso, mas ela segura o corte até mesmo desencarnar. Então, quer dizer, é um instinto de preservação da vida, que fica atrelado ao emocional, mas no que se refere a responder emocionalmente às questões, é muito mais condicionamento do que o instinto, que é mais próximo da animalidade, portanto, daquilo que é material e fisiológico. Nós temos que lembrar que o espírito não tem esse sistema nervoso central como nós compreendemos. Então, ele não vai reagir fisiologicamente às coisas. Ele não vai sentir frio, ele não vai sentir calor, ele não vai sentir sono, ele não vai sentir fome. Tá? Ele pode ter condicionamentos pelo tempo que ficou encarnado, mas um espírito que já alcançou um grau de evolução e não precisa mais encarnar, ou já está há muito tempo na erraticidade, ele não passa por essas nuances fisiológicas. Então, não há como existir um instinto fisiológico em um espírito que não tem fisiologia material como a nossa. Vamos lá. Na fase inicial do desenvolvimento, o ser possui as sensações em predomínio no comportamento, que o vinculam ao primitivismo, exteriorizando-se na forma de dor e prazer, de satisfação e de desgosto. As manifestações psicológicas somente a pouco e pouco se expressam, rompendo a cadeia das necessidades físicas para se apresentarem como emoções. Então aqui ela vai construindo como tudo começa e até onde tudo vai. Pelo menos tudo do que ela está falando aqui. Então vamos lá. Na fase inicial do desenvolvimento, nós possuímos sensações em predomínio no comportamento, que nos vinculam ao primitivismo. E elas se exteriorizam na forma de dor e prazer, de satisfação e de desgosto. Porque é aí que eu vou definindo o que é o que não é. O que me leva a me comportar? Eu vou ter dor? Então eu não faço. Eu vou ter prazer? Então eu faço. E aí nós fazemos o oposto do que está escrito para fazer na Bíblia, por exemplo. Ao invés de escolher a porta estreita, nós escolhemos a porta larga. Então eu quero fazer as coisas do jeito fácil, mas eu quero receber a recompensa de quem fez difícil. E toda vez que sou chamado a fazer algo de grandioso para mim, eu chamo isso de sacrifício e não quero fazer. E reclamo. Vai doer. Vai ser cansativo. Faz no meu lugar. Deixa para segunda-feira. Ninguém deixa para segunda-feira o vício. Meu cigarro acabou na quinta-feira. Não, segunda-feira eu compro outro. Não, quinta-feira eu já vou e compro. Eu quero fazer uma dieta. Eu quero emagrecer. Eu quero começar a fazer caminhada na quinta-feira. Não, na segunda eu começo. Não, segunda eu vou lá na academia, segunda eu vou no curso de inglês, segunda eu vou, mas no que se refere a vício é sempre aqui agora. Então esse é o movimento que Joana está trazendo aqui. Nós aprendemos a nos comportar baseado nas informações que temos fisiológicas daquilo que chamamos dor e daquilo que chamamos prazer. Porque as sensações, que são essas trazidas pelos sentidos, predominam no comportamento. Satisfação e desgosto. O que leva uma pessoa a ficar com a outra só porque ela é bonita, mas é chata? É isso. Nossa, mas ela é bonita, ela tem um corpão, ela tem um não sei o quê, ou então, nossa, ela é rica, ou então ela é famosa. É isso, é primitivismo. Eu ainda estou vinculado àquilo, estar com ela vai me dar prazer. A outra não, a outra é super legal, mas não tem uma aparência tão agradável para mim, mas ela é super legal, gente boa, eu dou risada com ela, eu gosto de estar com ela, mas ela é pobre, né? Vai me levar aonde? Aí vai havendo essa dissidência. Tá? Porque o indivíduo que alcançou um grau maior de evolução e se desligou disso aqui, ele já não se baseia por isso aí, ele se baseia por ele. Se eu quero ter dinheiro, eu tenho que ter dinheiro, eu não tenho que casar com alguém que tem dinheiro. Eu não tenho que exigir do meu pai que ele me dê a herança. Não, essa herança é minha, essa herança é do meu pai, se ele quiser fazer o que ele quiser, ele faça. Mas as pessoas ficam brigando por isso. Não, meu pai tem que me dar. Ou então o próprio adulto fala, não, eu vou fazer sacrifício para que meu filho tenha uma casa. Faça sacrifício nenhum, não. Vá viver a sua vida e instrua seu filho de forma que lá na frente ele consiga ter a casa dele. Então tem pai e mãe aí que o filho já foi para Barcelona, o filho já foi para a Austrália e o pai nunca foi nem para Serra Negra, não foi nunca para Recife, não foi nunca para Salvador, não foi nunca para Bonito, não foi nunca para Barra Bonita.
porque fica querendo dar uma condição melhor para o filho e para ele não tem condição. Então a sugestão é essa: usufrua dos teus bens, assim, não fica guardando para as próximas gerações, deixa que as próximas gerações se virem assim como você se virou. Transmita o teu conhecimento, transmita a tua sabedoria, que se te permitiram chegar onde você está, todos os outros chegarão também, e deixa que eles se virem, não é? Tá aí, nunca viajou, nunca fez nada e os filhos já fizeram tudo. Para que fazer isso consigo mesmo? É uma forma de amor também permitir que o outro cresça, se vire, esteja lá quando ele precisar, mas não fica pavimentando de cristais a estrada do indivíduo, porque isso aí não leva a nada. Jesus não fez isso com ninguém. As manifestações psicológicas somente a pouco e pouco se expressam, rompendo a cadeia das necessidades físicas para se apresentarem como emoções. Então eu começo vinculando isso, dá dor eu não faço, dá prazer eu faço, e depois de um tempo é que eu vou começando a ter manifestação psicológica, que quando eu penso, por exemplo, qual que é o desejo físico? O meu desejo físico é comer doce. Qual que é a minha manifestação psicológica? Se eu comer doce eu me prejudico, aí eu não como. Então, o meu comportamento não passa mais a ser baseado naquilo que me dá dor ou naquilo que me dá prazer, mas naquilo que me faz bem, mesmo que isso inclua sentir dor. Então, eu não busco a dor, eu não busco o prazer. Eu busco crescer e lido com o que quiser, o que é que venha disso. Tá? Naturalmente, você vai ter prazeres e naturalmente você vai ter dores. Só que tem gente que quer evitar as dores a todo custo e vive só de prazer. E aí, quando você tem muito prazer, você já não sabe mais o que é prazer, o prazer perde o valor, você já está fazendo coisas assim: eu vou me mudar para o Rio de Janeiro porque eu quero caminhar em Copacabana, e depois de um tempo você já não caminha mais porque Copacabana perdeu a graça para você. Isso vai se dando em tudo na vida. Você vai se desmotivando, porque desapaixona das coisas, né? Porque não tem mais a noção do que você está fazendo ali. É o caminho mais fácil? É o caminho mais bonito? É o caminho mais correto? Quando eu entendo que o que eu preciso é que o meu espírito cresça, eu entendo que ele vai ter que se alimentar de prazer, de desprazer, de indiferença, de amor, e eu simplesmente vou dando como um pai que sabe que tem que dar vegetais. E que mesmo que a pessoa não goste, é bom para ela. Essa é a diferença trazida aqui por Joana, então. Quando eu deixo de me comportar baseado no que o meu corpo pede em busca de prazer e passo a me comportar baseado no que o meu espírito pede em busca de crescimento, então eu comecei a ter manifestações que são psicológicas, não mais instintivas, não mais fisiológicas, mas sim abstratas e mentais, que é traço de evolução do espírito. Não é? Vamos ver aqui como está a discussão. Olha lá, aqui Aragão Coimbra. Já eu adoro me exercitar, tem que me tirar da academia ou fazer eu parar de correr ou andar de bike. É, isso aí, muito bom. Onde entram as paixões platônicas? Isso aí é um outro estudo só sobre isso aí. Não é? Não querer sentir desprazer tem a ver com superproteção dos pais? Pergunta Ana Paula. Pode ser. Também, mas não só. Porque muitos pais criam para isso, né? Seja o melhor, seja melhor, vai direitinho, faça isso, faça aquilo. E se tem um desprazer, assim, cuidam, sabe quando... O que dizem assim, né? Se a criança está lá andando, brincando, e ela tropeça e cai, se ninguém olhar para ela como se tivesse sido algo diferente, ela levanta e continua. Agora, se ela cai e alguém já pega e fala: não, vem cá, dá um beijinho no joelho, passa não sei o que, e todo mundo, ela entende que o desprazer é algo ruim, do qual ela deve se proteger, porque ela foi super protegida. Tá? Então eu não posso mais pegar meu filho e dar um beijo nele? Pode, ninguém está falando que você pode ou não pode fazer. Tá? Só que a hora que ele estiver andando e não cair, você também vai com essa mesma intensidade, pega ele e fala: olha que legal, você está conseguindo andar. Senão a criança, quando ela consegue fazer as coisas, ela não recebe nada, só olhares de longe. E quando ela falha, ela recebe uma atenção exagerada. Então ela entende que o falhar é muito negativo e que se na hora da falha ela não tiver uma superproteção, vai doer muito. Fica claro?
Então, na vida, quando ela passar por uma entrevista de emprego e não conseguir um emprego, vai doer muito. Quando ela for rejeitada efetivamente por uma outra pessoa, vai doer muito. Se ela tem uma estrutura para falar, não, todo mundo é rejeitado, todo mundo é traído, todo mundo passa por um desemprego, está acontecendo comigo, normal, ela começa a ser uma pessoa mais saudável. Então, sim, pode acontecer, mas não é só isso. É o quanto eu absorvo também do que os meus pais me ensinaram, né? Então, agora, para falar da Cristiane aqui, no que se refere à paixão platônica, primeiro, nós temos que separar o que é paixão de amor, porque paixão não é amor, tá? Paixão é instintiva e paixão platônica é algo que acontece em nível mental, que pode gerar um vício. Eu me apaixono platonicamente porque eu não me apaixono por algo que seja real, né? Eu vou ter Platão muito mais como um abstrato, mundo das ideias, e Aristóteles muito mais como um matemático racional, mundo real. Então, quando eu falo uma paixão aristotélica, é uma paixão raciocinada. Eu e você somos bons juntos, né? Nossa renda combina, a gente gosta das mesmas coisas, vamos ficar junto? E os dois ficam junto ali, de vez em quando tem uma relação ou outra, mas não é uma coisa, vou chegar de helicóptero jogando rosas para a pessoa. É uma paixão aristotélica, baseada na realidade de conveniência dos dois, assim, né? Eles gostam daquilo. E a paixão platônica é algo que acontece, por exemplo, de uma fã para com um ídolo. Ela acha, a pessoa é maravilhosa, então, o expositor espírita fez uma palestra maravilhosa, então ele deve ser maravilhoso. Não é. O cantor não sei o que tem umas letras maravilhosas, então ele deve ser sensível desse jeito. Não necessariamente é. Tá? Mas fica platônico. Então, o que nós temos visto muito? Atores que são considerados galãs, tanto fora quanto dentro, que de repente você vê que são machistas, que são abusadores, que batem na esposa, aí fica todo mundo, o quê? O Johnny Depp brigou com a esposa dele, a Angelina Jolie reclamando do Brad Pitt. Porque era platônico, são seres humanos como qualquer outro. Tá? E da mesma forma, pro outro lado, também pode ser assim. Quando a Britney Spears, por exemplo, se perdeu emocionalmente também, ganhou um monte de peso e não conseguia se achar na aparência física, Amy Winehouse, Renato Russo, Jim Morrison, quer dizer, eram indivíduos geniais que tinha um monte de gente querendo tocar no indivíduo porque ele era perfeito, maravilhoso, mas quando as pessoas se relacionavam com ele, você assiste aquele filme Legião Urbana lá, aquele filme, não lembro o nome do filme, que mostra o Renato Russo, ele era chato, ele era mimizento, ele era reclamão, ele era... não tá do meu jeito, eu vou sair daqui, joga tudo e deixa os outros que se danem, sabe? Não era maravilhoso conviver com ele, mas as letras dele eram. Então, o platônico é isso, né? É quando eu crio uma imagem que não é a real, baseado no que eu quero enxergar na pessoa, do que eu tenho necessidade na minha vida, e como consequência projeto nisso no outro e cobre que seja assim. Aí eu vou tirar a foto com o famoso, ele fala, não, agora eu tô jantando, eu faço textão, olha que arrogante, não quis tirar foto comigo, porque eu acho que ele tem que ficar à disposição o tempo todo, né? Nota do expositor. Na Revista Espírita de fevereiro de 1862, no artigo Sobre os Instintos, escritos pela Sra. Costel, médium. Ensinar-te-ei o verdadeiro conhecimento do bem e do mal, que o espírito confunde com muita frequência. O mal é a revolta dos instintos contra a consciência, este tato interior e delicado que é o tato moral. Quais os limites que o separam do bem que ele contorna por toda parte? O mal não é complexo, é uno e emana do ser primitivo, que quer a satisfação dos instintos às custas do dever. Olha só. Que coisa maravilhosa, né? Somos Tão Jovens, o nome do filme, do Renato Russo. Ensinar-te-ei o verdadeiro conhecimento do bem e do mal, porque, como eu disse, a nossa noção de bem e mal, de certo e errado, ela é errônea. Nós associamos bem com prazer e mal com desprazer, e aqui ela vem corrigir isso. O mal é a revolta dos instintos contra a consciência, este tato interior e delicado que é o tato moral. Por que é a revolta do instinto contra a consciência? Porque o meu instinto quer e a minha consciência fala, não sei se devo, não agora, não nessa quantidade, não nessa intensidade, não dessa maneira. Então o meu instinto fica nervoso com aquilo e acha que a vida está injusta comigo.
Ah, ninguém gosta de mim. Por que ninguém gosta de mim? Ah, porque eu queria sair todo sábado e todo sábado eu queria que 70 pessoas beijassem a minha boca e que todo dia eu fosse embora com alguém para ir ter uma relação na cama. Não, mas eu tô só a cada 3 meses é que alguém olha para mim, então eu não sou amado o suficiente. É esse o movimento aqui. A vida é injusta, eu sou feia. Ninguém gosta de mim. As coisas não funcionam para mim, eu não consigo nada. Não é? Aí você vê, é o que dizem. Emprego, por exemplo, tem, mas não o que a gente quer. Se você quiser fazer o que ninguém quer fazer, e aí isso inclui às vezes limpar lixo, limpar fossa, ficar embaixo do sol segurando placa, vai ter. Vai pagar uma mixaria? Vai pagar uma mixaria, mas existe. De fome, aquele indivíduo não morre. Ele vai morrer de outras coisas, vai passar raiva. Mas o que a mente fala? Não, eu quero um emprego tal, assim, o emprego tá, para poder morar lá e não sei o que e tudo mais, não ter que dividir casa com os outros, quero morar sozinho, porque é o que nós queremos. E eu posso alcançar essas coisas, mas talvez não agora. Demora um tempo. O indivíduo se forma, por exemplo, em psicologia, abre um consultório e no dia seguinte quer ter um monte de cliente. Não vai ter. E mesmo que tenha, não vai saber o que fazer com aquilo, vai perder um monte, porque não tem experiência. E aí fica, é difícil aqui, tem panelinha, porque só os mais... Nada a ver. Quando você é bom naquilo que você faz, as pessoas te procuram. Você pode ter um consultório com cascata, com a pessoa ficar de boia dentro da cascata esperando para ser atendida, e ela vai lá se você for bom. Mas se você tiver uma portinha caindo aos pedaços de uma cadeira para receber a pessoa, ela vai também se você for bom. Só que no tempo certo. É devagar. A pessoa se forma em fisioterapia, compra os melhores equipamentos, forma em estética, compra os melhores equipamentos, não tem cliente, fala, a vida não é justa comigo, a outra lá, com uma bolsinha de bicicleta, tem mais cliente que eu. É o que eu quero dizer aqui. Então, nós fazemos isso com a vida. O mal é a revolta dos instintos contra a consciência, e só tem consciência quem cresceu. Então, se você enxerga maldade no mundo, significa que você já está grandinho o suficiente para falar, não, peraí, tem algo de bom nessa maldade que eu enxergo? Ou é só maldade? Quais os limites que o separam do bem que ele contorna por toda parte? Vejam, então tem um bem em toda parte. Mas o que me impede de enxergá-lo? E aí ela completa. O mal não é complexo. É uno e emana do ser primitivo, que quer a satisfação dos instintos às custas do dever. É uma aula esse parágrafo. Uma aula. Senhora Costel, fevereiro de 1862, Revista Espírita. Tá bom? Então, se existe maldade em mim, se existe maldade fora de mim, quem está enxergando isso é o meu ser primitivo, que acha que o mundo devia girar ao meu redor e de acordo com as minhas necessidades. E quando isso não acontece, eu chamo isso de maldade. Essa é a opinião dela, da qual eu partilho. É bonito quando interliga assim, né? É bonito. O instinto e o ego inflado andam juntos, diz a Gleide Silva. O ego já é uma construção de consciência. O instinto, ele pré-existe. O instinto, a partir do momento que eu habito um corpo físico, eu já tenho um instinto, mas o ego demora um tempo a desenvolver. Tá? Então, assim, o instinto não é uma coisa ruim. Quando eu doutrino o meu instinto, quando eu transformo o meu instinto em algo positivo, como foi colocado aqui, ele trabalha a meu favor. É o instinto que vai acontecer alguma coisa com meu filho se ele for nessa festa. Isso é bom, porque impede o filho de passar por um problema ruim. Fica claro? Então, o instinto não é ruim. Quando você tem o instinto, que é uma coisa, e o ego inflado, que é outra, e os dois se conectam, aí você tem um indivíduo que passa que nem um trator na vida, querendo que suas necessidades sejam satisfeitas e danem-se os outros. Entendeu? Então, eles não andam juntos, mas eles podem andar juntos. Tá? Mas eles não são interconectados. Um não depende do outro, nem interdependentes. Eles são figuras... individuais, né? São figuras únicas que podem eventualmente se juntar e aí causar um dano maior para o indivíduo, tá? Mas eu posso também ter o instinto
e a ausência de ego. Tenho ego nenhum. Ninguém olha pra mim, ninguém gosta de mim, eu posso fazer o que eu quiser. Aí eu também viro um cara que pega um coquetel Molotov e taca num banco porque eu acho que eu posso explodir um banco, porque eu acho que eu posso explodir um policial, que esse policial não tem família. Esse é o indivíduo que tem o instinto e o ego totalmente inexistente. Ele não construiu conscientemente o espaço dele no mundo, ele acha que todo mundo que tá ali tá atacando ele e que ele pode passar por cima de todo mundo. Márcia, escreveu isso em 1862. Nesse processo, voltando em Joana agora, nesse processo, o ser é prisioneiro dos desejos imediatos e grosseiros da sobrevivência, com o insight de percepção da harmonia, do equilíbrio, das alegrias que não decorrem do estômago ou do sexo. Lentamente, à medida que supera o egocentrismo do seu estágio infantil, desabrocham-lhe os sentimentos de valores morais, de conquistas intelectuais, culturais, artísticas, idealísticas. Em qual processo? O processo de crescer e o processo de tentar se desligar dos desejos. Somos, nesse processo, em algum momento... Tá? Não estou dizendo aqui que todos são, alguns talvez já não sejam mais, outros ainda estão começando a sentir isso na pele. Somos prisioneiros dos desejos imediatos e grosseiros da sobrevivência, com insight de percepção da harmonia, do equilíbrio e das alegrias que não decorrem do estômago ou do sexo. Então, eu vivo em função dessas coisas, mas de vez em quando eu me lembro que nem tudo gira em torno daquilo que eu vou comer e das pessoas com quem eu vou me relacionar sexualmente. Eu não estou aqui para comer. Eu não estou aqui para ficar me premiando. Agora eu ganho dinheiro bom, eu vou me premiar comendo muito, comendo mais gostoso, fumando mais gostoso, né? Bebendo mais gostoso. É isso que ela está falando. Não é pelo estômago que se resolve a felicidade e não é pela sexualidade. O número de pessoas com quem você transou ou o número de pessoas que querem transar com você não é o que define se você é um ser maior ou melhor no mundo. Tá? O ser é prisioneiro dos desejos imediatos e grosseiros da sobrevivência, com insight de percepção. Tá? Então, quanto mais você pensa em harmonia, mais você pensa em equilíbrio, e mais você busca as alegrias, e menos você busca se resolver pelo estômago ou pelo sexo, mais evoluído você está. Lentamente, à medida que supera o egocentrismo do seu estágio infantil, porque é natural que a criança seja egocêntrica, tá? Criancinha egocêntrica, ela tem que ser egocêntrica, o mundo dela gira em torno dela, né? Ela chora, o problema se resolve, ela chora, o problema se resolve, ela pede, a coisa acontece. Então, parte de crescer envolve ser narcisista por um período, né? Envolve ser egocêntrico, isso é bom, isso é saudável. Depois é que a criança vai começando a entender os limites dela. Não, pode deixar o amiguinho brincar com o brinquedo. Ou então pode falar não também, se você não quiser que ele brinque. Ela vai estruturando aí o ego dela. Mas até então ela é egocêntrica. O que acontece é que alguns adultos não passam por esse momento da estruturação, ou porque foram super protegidos, ou porque foram negligenciados, e estão até hoje achando que o mundo gira ao redor deles. Ainda estão presos a esse estágio infantil. Quando eu supero esse estágio, desabrocha em mim sentimentos de valores morais, conquistas intelectuais, culturais, artísticas e idealísticas. Eu começo a ver que não é só o número de pessoas que gostam de mim, mas o número de quadros que eu pintei, o número de livros que eu li, o número de peças de teatro que eu assisti, o número de ideias que eu tive. Tem gente que está com 50 anos de idade e tem a mesma ideia lá da adolescência. Não, na adolescência eu militei por tal coisa e eu continuo militando por isso. E assim, nunca se atualizou. Nunca foi buscar falar, não, mas será que não mudou mais? Será que eu já não posso ver outras coisas? Só lê aquela mesma vertente daquilo que acredita e mais do mesmo só te leva para o mesmo lugar. Nunca lê o que o adversário diz, né? Nunca busca o que está fora do seu meio. Então, por consequência, acaba ficando preso, né, nos seus próprios
nas suas próprias convicções. Então, à medida que eu cresço, eu evoluo espiritualmente, eu começo a buscar essas coisas também, né? Eu não quero só comer e ir para a cama, eu quero estudar, eu quero aprender, eu quero trocar culturalmente. Então tem gente que fala, eu vou fazer uma viagem cultural pela Europa, e ela bebe todas as cervejas e se relaciona sexualmente com uma pessoa de cada nacionalidade. Isso não é uma viagem cultural, isso é uma viagem estômago-sexo, como foi dito aqui no slide. Quando a pessoa vai culturalmente, ela quer... ela não vai, por exemplo, para Berlim para ficar andando nas baladas onde vão os turistas e as pessoas famosas. Ela vai ali no bairro mais afastado para saber como vivem os alemães que moram ali. Ela vai para uma cidadezinha, às vezes, mais do interior, para entender como é a cultura daquele local. Ela absorve outras coisas que não só a vida noturna, que são feitas para o turista, né? Então, isso vai acontecendo muito. Tá? Sim, vejam, ninguém tá dizendo questão de julgamento, isso e aquilo. Mas é que, às vezes, eu não percebo. Eu acho que eu estou fazendo em função de uma coisa, mas, na verdade, é mais do mesmo. Tá? E aqui é muito claro isso. Se você fizer um show um show de baixo calão, com músicas que só falam de cerveja, de roupa curta e não sei o que, vai lotar um lugar. Mas se você fizer uma peça, né, teatral ali, não vai ter o mesmo público, né, não vai ter o mesmo interesse, porque nós ainda nos deixamos guiar mais por esses instintos. Tá? Então, quanto menos você se acomoda nas suas conquistas e mais você se interessa por conquistar coisas novas, principalmente no campo artístico, intelectual, cultural, também mais espiritualizado ou espiritualizada você se encontra, segundo Joana. O largo trânsito pelos impulsos do instinto deixa condicionamentos que devem ser reprogramados, a fim de que as emoções superem as cargas dos desejos e do utilitarismo ancestrais. Aqui entra o conhecimento que eu falei. O condicionamento que eu falei. O largo trânsito pelos impulsos do instinto, de tanto ficar vivendo os meus instintos, eu me condiciono. E esses condicionamentos eu preciso reprogramá-los se eu não quiser mais ser norteado pelos meus instintos. Conseguir mudar a minha alimentação, conseguir deixar um vício, conseguir mudar a forma como eu me comporto. Porque com isso, as emoções passam a superar as cargas dos desejos e do utilitarismo ancestral. Aqui, utilitarismo, no glossário. Doutrina ética que afirma que as ações são boas quando tendem a promover a felicidade e más quando tendem a promover o oposto da felicidade. É o que eu disse lá atrás. O utilitarismo ancestral é isso. Eu vivo em função do que me faz bem, que me dá prazer, e evito aquilo que me dá desprazer, me esquecendo que no desprazer eu cresço. E muitas vezes no prazer eu acomodo. Então ela sugere, se reprograme porque você está condicionado, condicionada a fazer dessa maneira e talvez não esteja percebendo. E está condicionado a fazer isso porque passou várias existências fazendo isso sem pensar porque era o normal. Mas agora não precisa mais ser. Coloque a tua consciência no seu vício, no seu hábito, aquilo que você sente que te prejudica e você quer mudar, e comece a fazer de maneira diferente, reprogramando isso. Então, quando der vontade de fazer aquela coisa, você faz diferente. Quero comer 4 quadradinhos da barra de chocolate, coma 3. Essa é a reprogramação, não é assim. Eu quero comer 4 quadradinhos da barra de chocolate, coma brócolis. Esse seria o ideal. Mas assim, comia 4, toma 3. Quero tomar 3 cervejas, tome 2. Quero tomar 3 latinhas, toma aquela latinha que é um pouco menor. Quero fumar um cigarro, fume metade e jogue o resto fora. Isso é reprogramar. Você vai começando a mostrar para o seu corpo que não é dessa forma que ele responde a tudo. Que ele pode responder de outras formas. Se você conseguir fazer estágios mais avançados, estou com vontade de ligar para a pessoa e xingar ela, vou meditar? Parabéns, você está num nível alto de compreensão. Mas, de forma geral, é mais lento esse processo, não se cobre assim. Estou com vontade de ligar para a pessoa e xingar ela. Olha para uma cadeira vazia, xinga a cadeira vazia, rasga uma almofada, se tiver que rasgar a almofada, mas não ligue para a pessoa. Nisso você já estará se reprogramando. Depois de um tempo, toda vez que você ficar com raiva, você vai ter vontade de rasgar uma almofada. Você vai ter um prejuízo com almofadas, mas não vai ter um prejuízo social. De perder a amizade com o irmão, com família, com o chefe, porque se irritou e depois teve que lidar com a consequência.
Tá? Aí depois de um tempo, rasgar a almofada já não vai ser o suficiente, você só vai apertar ela, e depois de um tempo você vai abraçar ela, e daqui a pouco você está chorando abraçado com a almofada. Percebe a diferença? Aí daqui a pouco você não precisa mais da almofada. Né? Então a sugestão aqui é assim, essa reprogramação veio de séculos, ela não vai acontecer em semanas. Calma, né? Não se cobre essa perfeição platônica. Ah, eu tenho que ser perfeito. Não, você tem que ser o melhor que você puder com os seus recursos. Nisso já a sua perfeição. O resto é consequência, né? Deixa que fiquem falando, cuidado, porque os tempos estão chegando. Não tem tempo chegando coisa nenhuma. Está na eternidade, não tem prazo para nada, né? Não vai acontecer queimação coletiva, não vai acontecer expulsão coletiva para as trevas infinitas do abismo. Para com isso aí. Tá? Você só será atraída para locais que batem mais com o que está vibrando dentro de você, ou seja, vai ser mais gostoso do que ruim. Então, dentro do seu tempo, dentro da sua realidade, faça essa reprogramação, mas primeiro você precisa conhecer a sua programação atual. Então perceba em que horários você xinga mais, em que horários você fuma mais, em que horários você bebe mais, em que dias da semana vem mais a tua insônia, quando que o teu desejo sexual aumenta. Aí fica mais fácil de começar a entender quais são os gatilhos e a partir de contato com aquele gatilho mudar o seu comportamento até que se torne uma nova programação. Nota do expositor. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, para pedir a corrigenda de um defeito. Está lá na parte de orações, preces espíritas. Os nossos maus instintos resultam da imperfeição do nosso próprio espírito e não da nossa organização física. A não ser assim, o homem se acharia isento de toda espécie de responsabilidade. De nós depende a nossa melhoria, pois todo aquele que se acha no gozo de suas faculdades tem, com relação a todas as coisas, a liberdade de fazer ou de não fazer. Para praticar o bem, de nada mais precisa senão do querer. Fica claro? Então, se eu tenho um mau instinto, não é do meu corpo físico, é do espírito. O que ele coloca aqui? Se não fosse assim, o homem se acharia isento de toda a responsabilidade. Se é o meu corpo que tem instinto, então eu não tenho o que fazer. Mas ele diz, não, é o espírito que tem maus instintos. O corpo apenas responde a isso, porque eu já estou impregnado desses maus instintos, acostumado a responder dessa forma, então o meu corpo também se acostuma comigo. Pensa, você que tem animal de estimação em casa, sabe muito bem o que eu vou falar. Principalmente gato, mas o cachorro também. Os outros eu não sei, papagaio, peixe. O gato, depois de um tempo, o cachorro, depois de um tempo de convivência com você, ele toma seus hábitos. Ele dorme na mesma hora que você, ele come na mesma hora que você. Se você vai ao banheiro, ele vai ao banheiro também. Né? Quando você deita para tirar um cochilo, ele tira um cochilo. Se um animal irracional, que não pode raciocinar como nós, mas que não é desinteligente. Se um animal irracional consegue absorver a tua vibração e se comportar igual a você, imagina o teu corpo físico onde você está, que é um animal e está em contato o tempo todo com a sua energia. É natural que ele também se habitue a responder da mesma forma que você. Então o espírito fica trocando de corpo, mas não muda de hábito, porque ele continua sendo o mesmo. E o corpo físico, se eu tirar o meu espírito daqui e colocar o espírito da Rose Lily, é o mesmo corpo físico. Depois de um tempo vai estar respondendo ao que é dela. Não é? Então, se eu tenho uma gastrite, porque eu sou uma pessoa muito nervosa, aí eu saio desse corpo, a Rose entra, mas ela é uma pessoa calma, essa gastrite vai desaparecer. E o corpo, para onde eu for, vai desenvolver uma gastrite, porque eu tenho uma vibração patológica, aqui dentro, nesta região do meu corpo. Tá? Então, a mensagem é: quem refere esses maus instintos é o espírito e o corpo apenas responde a eles. De nós depende a nossa melhoria, pois todo aquele que se acha no gozo de suas faculdades tem, com relação a todas as coisas, a liberdade de fazer ou de não fazer. Para praticar o bem, de nada mais precisa senão do querer. E lembre-se, praticar o bem não significa ter prazer. Praticar o bem implica ter desprazer. Fazer uma caminhada dá desprazer no começo, mas é praticar o bem. Acordar cedo para ir fazer caridade dá desprazer no começo, mas é para fazer o bem. Tá legal? Jesus veio aqui para fazer o bem e praticamente só teve desprazer no fim.
Desprazer, 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 mas estava fazendo bem. Enquanto outros têm prazer, 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 mas estão só fazendo mal. Então, a quem cabe essa mudança? Você, no seu tempo. Mas cabe a você. O primeiro, e certamente o mais importante sentimento a romper o presídio dos instintos é o amor. Joana falando. De começo, mediante a vinculação atávica com os genitores, os familiares, o grupo social que o protege, as pessoas que lhe propiciam o atendimento das necessidades fisiológicas. O amor é o primeiro que rompe os instintos. É o presídio dos instintos aqui colocado por Joana. E onde esse amor começa? Olha aqui, vinculação atávica aqui. Pai, mãe, familiar, as pessoas com quem eu estudei, o grupo que me protege, aquele amigo que eu falo é meu melhor amigo, né? E tudo mais. Então eu começo ali. Começo amando o pai, começo amando a mãe. O indivíduo pode ser o que for, pode ser o maior canalha que existe na face da terra, mas alguém fala da mãe dele, ele fala, não fala da minha mãe não, hein? Ele pode não ter amor por ninguém, mas pela mãe ele tem. Pode até não gostar da mãe, mas não deixa que alguém fale dela. E a pessoa às vezes tem isso pelo país. Fala mal do Brasil até não poder mais. Vem um argentino, fala mal do Brasil, ó, não fala mal do meu país não, hein? O teu tá muito pior. Tá? Então, assim, é um ensaio para que nós venhamos a construir lá na frente. Ela está dizendo, esse é o primeiro momento em que não é instintivo. Já começa a ter um amor e, por consequência, uma gratidão. A criança já começa a escolher ir para alguns colos e outros não. O cachorro já começa a abanar o rabo para algumas pessoas e outras não. E nós também. Começamos a aceitar certas doutrinas e outras não. Vou me apaixonando e a pessoa vai gostando daquilo, vai vivendo em função daquilo e começa lendo um romance espírita, por exemplo, depois vai uma vez na casa espírita, depois vai duas e quando vê fica mais tempo na casa espírita do que na casa dela. Quando ela fala assim, vamos lá para casa, ela está falando da casa espírita. Ah, porque lá em casa, aí a pessoa fala, mas na tua casa? Não, lá na casa espírita. Não acontece isso? Acontece, isso acontece com tudo. Não é? Então, é só um ensaio. Mas é aí que nós começamos a entender o que é amor. Logo depois, embora o desenvolvimento se faça inevitável, apresenta-se egoístico, retributivo, ainda vinculado aos interesses em jogo. Somente quando canalizado pela mente e pelo conhecimento, agiganta-se, constituindo-se objetivo do mecanismo existencial, capaz de se libertar dos efeitos rigorosos dos instintos. Então começa entre essas pessoas o amor e depois, segundo Joana, e aquilo que eu coloquei no início, embora o desenvolvimento se faça inevitável, apresenta-se egoístico, retributivo ainda. E a criança ela vai funcionando assim, se você não falar para ela, toma banho que você toma sorvete, come que você pode comer a sobremesa, faz chantagem, a mãe tem que desenhar um palhacinho na comida, tem que fazer colorido, tem que fazer um monte de coisa para a criança conseguir comer. Esses dias eu vi o vídeo de uma mulher que colocou uma faixa aqui na cabeça e pôs o celular aqui passando desenho para a criança olhar para ela conseguir dar comida para a criança. Então ela tinha que dar comida para o bebê enquanto a criança olhava o celular preso na testa com o desenho. É assim. Nesse começo é assim mesmo. Tá? Ter essa noção de que isso é parte, é natural e vai começar por aí. Ainda vinculado aos interesses em jogo. Somente quando canalizado pela mente e pelo conhecimento, agiganta-se, constituindo-se objetivo do mecanismo existencial, capaz de se libertar dos efeitos rigorosos do instinto. Aí eu passo a usar isso para o mecanismo existencial, é o espírito. É o que me permite existir, é o espírito. O corpo físico eu não preciso dele para existir. Eu preciso dele para ser visto por vocês. E alguns ainda nem dele precisa, né? Mas ele não é o que me faz existir, é o espírito. Quando eu começo a trabalhar para o meu espírito e o meu amor cresce, meu amor crescendo, eu consigo também absorver mais amor do mundo. Então vira uma bola de neve positiva. A Fabiane deu risada aqui, né? Penso que a empatia... Vamos aqui.
Vitor, penso que a empatia seria a melhor forma de nos reconhecermos amando. Mas para chegar na simpatia tem que começar pela simpatia. Para chegar na empatia. Olha o Rudy chegando aqui também. Tive a oportunidade de conhecê-lo também lá em Nova York. Muito gente boa. Muito gente boa, Rudy. Obrigado, Rudy. Sempre acompanhando também. Falta de preparo, vamos ver. Este livro aqui que estamos estudando chama Autodescobrimento, uma busca interior. Como foi dito pela Rita aqui. Ana deixando um oi aqui, tá bom? Legal. A Juliana disse que quem deu a mensagem foi o Espírito Lázaro. A senhora Costel era a médium apenas entre aspas, né? Então fica aí a retificação. Tá? Vamos lá. Só um adendo aqui, né? Quando eu falo de criança, pensa na criança que você tem em mente, essa criança que você foi, mas lembra que o espírito, ele também começa numa infância, vamos por assim dizer. Tá bom? Então você pode ter 70 anos de idade, mas se o teu espírito ainda estiver na infância, é dessa infância que nós estamos falando aqui. Esse momento egoístico, esse momento retributivo. Não é para você ficar, então quer dizer que eu sou um lixo, eu não dei conta, meus pais foram ruins. Não. O estágio evolutivo do seu espírito também vai demorar um tempo para chegar na idade adulta. E quem está aqui na Terra não está na idade adulta. Tirando os missionários, os grandiosos, a maioria de nós somos crianças, pré-adolescentes e adolescentes. Então o nosso amor ainda é retributivo, faça por mim que eu faço por você, né? Vê o meu lado que eu vejo o teu. O altruísmo ainda é uma coisa rara. O altruísmo não é uma coisa comum, nós nos assustamos quando vemos alguém altruísta. Um cara acha dinheiro no lixo com o endereço de quem perdeu o dinheiro, devolve, aparece na televisão. Não deveria aparecer, porque isso deveria ser comum. Ó, esse dinheiro aqui é teu. Achei esse documento é teu. Essa carteira caiu, é sua. Então nós ainda temos esse movimento egoísta, e isso implica na infância do espírito. Tá bom? Não se sinta então inferior em razão disso. Tá? Se o teu espírito estiver na infância, você pode ter tido os melhores pais que existem, mas você ainda terá todo esse movimento que nós estamos falando aqui. Então, assim, não culpa teus pais, não culpa a sociedade, não culpa nada, não culpa ninguém, apenas aceite, é o meu estágio. Assim como uma criança é criança, um espírito infantil é um espírito infantil e um adolescente é um adolescente. Não dá para saber com clareza, né? Pelos comportamentos é que nós vamos sabendo quem somos. Somente quando canalizado pela mente, então primeiro eu preciso ter noção que eu tenho uma mente e saber controlá-la. E pelo conhecimento. Então, somado a isso, eu tenho que saber como fazer estudando métodos. Então, amar não é uma consequência natural do existir. Amar é uma consequência do crescer, do estudar, do buscar, do sacrificar-se, do querer. Aí eu me liberto dos efeitos rigorosos dos instintos. Né? Que é você percebendo um ser no mundo que pode fazer o que quiser, escondido num canavial fumando crack. Podendo fazer o que quiser, escondido no quintal de casa, fumando maconha. Né? E depois falar, por que eu estou fazendo isso aqui? Com todas as coisas do mundo, por que eu não consigo? E ficar escondido assistindo pornografia. É esse movimento, é um efeito rigoroso, porque te machuca, depois faz você se sentir mal, acaba com o teu dinheiro, acaba com a tua saúde, acaba com o teu status quo social, quando as pessoas descobrem. É um tanto de coisa que não precisaria acontecer, mas acontece porque eu ainda estou refém dos instintos. Então, como consequência disso, eu ainda vou me pegar em determinadas situações que são desconfortáveis. Como eu disse, tudo bem, né? Mas começa a colocar a tua consciência e falar, será que eu preciso fazer todo esse movimento para me sentir bem na vida? Tá aqui escondido da família do filho fumando um baseado aqui no canto para me sentir bem na vida? Não, né? É muito esforço que você faz por uma recompensa muito pequena. Alguns neurotransmissores sendo liberados por alguns minutos é muito pouco para um espírito imortal. Mas ainda é muito para os instintos. Em face da própria historiografia, externa-se como desejo de posse, na ambição pessoal
para a eleição do parceiro sexual, fraternal, amigo. Em razão disso, confunde-se ainda hoje o amor com os jogos do sexo, em tormentosos conúbios, nos quais sobressaem as sensações que os entorpecem e exaurem com facilidade. Ou seja, historiografia, estudo e descrição da história. Em função do hábito, né? Em função de como tem sido ao longo da história, ainda se externa como desejo de posse, o amor. Na ambição pessoal para a eleição do parceiro sexual. Este é a minha namorada, este é o meu amigo, não fale assim da minha mãe. Fraternal, amizade, etc. Ainda é algumas pessoas ainda precisam disso, assim, você me ama, amo, eu sou sua, você é minha, ai que bom. Se você não fala que eu sou sua, eu fico pensando de quem será que eu sou. E gera angústia na pessoa se ela não ouvir da pessoa, eu sou sua, você é minha, você é meu. Ninguém vai pôr a mão em você porque você é minha. A pessoa gosta. Algumas não. Não, sai daqui, eu não sou de ninguém. Como assim não é de ninguém? Se não for minha, não vai ser de ninguém também. E acontece do indivíduo ir lá e matar. Porque ainda entende que amor é posse. Eu quero ter a tua senha, eu quero saber onde você vai, eu quero definir que roupa você vai usar, eu quero definir o que você vai comer, né? O que você vai ouvir. E ainda tem isso, de mãe para filho, de filho para mãe, de esposa para marido, de amigo para amiga. Tem todo esse movimento. Então, Joana está colocando aqui... Joana está colocando aqui que isso ainda é parte da nossa repetição, porque tem sido, mas que se colocarmos a consciência, isso vai mudar. Porque o que está buscando aqui, o que sobressai no fim, são as sensações que nos entorpecem. A sensação do poder, a sensação do desejo sexual. E não aquilo que é bom para o espírito. O amor é o alicerce mais vigoroso para a construção de uma personalidade sadia, por ser gerador de um comportamento equilibrado, por propiciar a satisfação estética das aspirações e porque emula ao desenvolvimento das faculdades de engrandecimento espiritual que dormem nos tecidos sutis do eu profundo. Não é? Então, opinião de Joana sobre o amor. Alicerce mais vigoroso para a construção de uma personalidade sadia. Então, o amor cura, o amor evita o surgimento de doenças. Este amor sublimado, não esse amor possessivo, esse amor doente. Por que o amor faz isso? Porque ele é gerador de um comportamento equilibrado. Porque quando eu amo, de verdade, eu não quero fazer mal para o outro. E eu não quero fazer mal para o outro, eu também não quero fazer mal para mim. Então eu não vou beber, eu não vou dormir mal, eu não vou me colocar em situação de risco, eu vou comer bem, eu vou dormir bem, eu vou me manter privado. Então é natural que eu diminua a chance de adoecer. Não fica pensando só, eu estou me alimentando de amor, então eu não vou ter doença. Não é só isso. É que quando eu me amo, eu me exponho menos a riscos e me exponho menos a vícios e aprendo a falar não para mim e aprendo a tolerar frustrações e aprendo a entender que eu não sou escravo do outro e o outro não é escravo meu. Eu, por extensão, amo a todo mundo. Então eu faço menos inimizades, arrumo menos chance de uma briga, menos chance de alguém virar armado atacar a mim, menos chance de uma briga de trânsito. Por consequência, eu vivo mais e melhor. Propicia a satisfação estética das aspirações, né? A forma das aspirações, aquilo que eu queria, eu consigo perceber acontecendo na minha vida. Eu entendo que eu sou feliz, eu entendo que eu tenho uma família boa, eu entendo que eu tenho uma saúde boa, eu amo mais meu corpo, eu amo mais a minha realidade, mesmo que eu seja pobre de dinheiro, eu percebo que eu tenho amigos que vêm me ver toda hora, eu começo a entrar em contato, que as coisas que eu aspirava já aconteceram, não da forma que eu queria, mas de uma forma realmente verdadeira. E emula o desenvolvimento das faculdades de agradecimento espiritual que dormem nos tecidos do eu profundo. Porque quem se ama sempre vai buscar o melhor para si. E o melhor para si não é uma casa com piscina no Leblon. É muito gostoso, é maravilhoso, mas isso é o melhor para o corpo físico. O melhor para si é o espírito. Então quer dizer que eu tenho que morar lá na comunidade? Não, você mora onde você quiser. Mas a tua busca tem que ser por encontrar o melhor para você. Se o melhor para você é uma casa melhor, então vá buscar uma casa melhor. Se o melhor para você é um corpo mais magro, vá buscar um corpo mais magro. É um corpo mais gordo? Vá buscar um corpo mais gordo. Mas vá buscar o que é melhor para você. É uma sexualidade que
que não é heteronormativa e as pessoas, não, mas eu não posso, vai ser ruim para mim, vai estragar a minha imagem, deixa estragar a tua imagem, vai buscar o que é bom para você. E aí você vai lidar com isso de uma forma melhor, porque estará vivendo o amor. Tem gente que está aí casado na familhinha tradicional e, na verdade, queria estar em outra realidade, mas está se forçando a uma situação para ser aceito. Então não adianta a sociedade te aceitar se você não se aceita. Quando você se aceita, talvez a sociedade te reprove, mas muita gente vai te aceitar. Mas você estará vivendo o amor verdadeiro, daquilo que te faz bem. Então, por consequência, todo o resto vai ficar mais fácil. E hoje acontece o inverso também, viu? Já tem uma geração de adolescentes aí que eu tenho entrado em contato que sentem atração por pessoas do sexo oposto, mas que isso ficou tão careta que eles são obrigados a ficar na bissexualidade, na pansexualidade, para não parecerem que são quadrados. E estão lá se forçando a beijar pessoas do mesmo sexo, mesmo sem terem a vontade, para não ficarem para trás, né? Porque ser hétero hoje está fora de moda em alguns nichos. Então isso também serve para você. Se o que você se sente atraído é por pessoa do sexo oposto, do gênero oposto, então vá viver essa realidade sua, né? Deixe que os outros fiquem te chamando do que quer que seja. Então, quando eu me amo, eu busco o que é melhor para mim e, como consequência, ao buscar o que é melhor para mim, o eu profundo, o meu espírito desperta. Porque ele está sendo alimentado, porque ele está sendo instruído, então ele cresce e aí eu começo a fazer coisas maiores por mim e, por consequência, para a humanidade de forma geral. E aí, já indo para um encerramento, mais uma nota do expositor no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, a lei de amor. Os efeitos da lei de amor são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Os mais rebeldes e os mais viciosos se reformarão, quando observarem os benefícios resultantes da prática deste preceito. : Não faceis aos outros o que não quiserdes que vos façam. Fazei-lhes, ao contrário, todo o bem que vos esteja ao alcance de fazer. Primeiro, porque só é teu aquilo que você dá. Então, quando você faz o bem, o que você tem do mundo é o bem. Lembrando, não prazer, necessariamente, mas o bem. Então, o Kardec aqui complementa, fecha o que foi trazido por Joana nessa primeira parte, que efeito da lei de amor, quando eu sigo a lei de amor, quando eu amo ao próximo como a mim mesmo e a Deus sobre todas as coisas, como consequência eu me melhoro moralmente, a raça humana se melhora moralmente e a capacidade de sermos felizes na vida terrestre também, porque nós não nos cobramos tanto e nós não espezinhamos tanto. Eu não vou me achar melhor porque eu dirijo uma Ferrari e eu não vou me achar pior porque eu dirijo um Fiat 147, porque eu vou chegar no mesmo lugar que o outro que chega a Ferrari. Talvez eu tenha que descer para empurrar, talvez eu tenha algum problema ali aqui, mas eu vou chegar. Tá? E quem está no outro estágio não vai olhar para mim com ar de superioridade. Quem é você? Você não pode estar aqui. Não, nós ainda estamos vendo aí. Eu estava vendo a história de um indivíduo que adotou uma criança, um homem branco adotou uma criança de cor preta e levou o menino no shopping. O menino estava andando pelo shopping igual toda criança e o segurança veio pedir para ele se retirar porque ele estava ali para roubar. Então, assim, como é que fica a mente desse menino? Eu sou adotado, meu pai fala que me ama, mas eu não pertenço ao mundo que ele pertence, sabe? É uma desconexão que nós fazemos. E às vezes o pobre se sente assim, o obeso se sente assim, o anoréxico, a pessoa muito magra se sente assim, o muito alto, o muito baixo. Todo mundo se sente assim em algum nível, mas parece que é só o outro que é feliz. Então, quando o amor entrar na nossa sociedade de uma forma mais completa, esses julgamentos vão deixar de existir tanto e, por consequência, a nossa cobrança interna também. Nós olharemos uns por outros assim, quanto de bem você tem feito para o mundo e não quantos de bens você tem conquistado do mundo. Porque o bem material ainda é superior ao bem moral no mundo de hoje. Tá? E o nosso trabalho aqui é que, primeiro, ele não seja superior no nosso mundo, na tua vida pessoal, e depois você estenda isso à tua família, teus vizinhos e, quem sabe, um dia, o mundo todo. Os mais rebeldes e os mais viciosos se reformarão quando observarem os benefícios resultantes da prática desse preceito. Então,
quando eu experimentar o amor e fizer o bem ao invés do mal, eu vou começar a ter um motivo para me condicionar a fazer o bem. E aí qualquer maldade que existe em mim será reformada. É isso que está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo. E no dia 26, continuaremos o capítulo 11.1, Amor, parte 2. Agora vamos direto, hein? Como diria o meu avô, amarra as calças aí. Amarra as calças aí, porque nós vamos direto agora até dezembro, pelo menos. Depender de mim, não haverá interrupções. Salvo interrupções de parte técnica e de saúde, mas de forma geral, agora o bicho pega, né? Tudo bem? Meio enferrujado ainda, né? Paciência, fiquei um mês parado, mas daqui a pouco volta para o ritmo normal. Agradeço desde já a presença de todos vocês, todas vocês que vieram aqui acompanhar, que estão acompanhando direto ou indiretamente. A Rede Amigo Espírita por ceder esse espaço, por permitir que o estudo seja realizado. Tudo bem? Apertem os cintos, é isso aí. Tá legal? Então, essa semana já todos os estudos ocorrerão normalmente e nas outras também. Qualquer coisa, acompanhe lá na minha página também, Vitor Antenori, no Facebook. Lá tem todas as informações que são necessárias, tá bom? Obrigado, então, aí, Sebastião, José Nilton, Cristiano também, que eu não tinha visto, acho que falei o nome dele, sim. A Miriam, a todos vocês que vieram, vocês que estão aí nas suas casas, que estão aí preparados para alguma outra coisa. Muito obrigado pela companhia e pela força. Beleza? Voltamos. Um grande abraço, muita paz.